Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês a minha história de vida. Pois é, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Eu vou fazer esse primeiro vídeo, vou falar sobre a minha infância, o segundo sobre a minha adolescência e o terceiro sobre a minha vida adulta, né? No caso agora. Gostei muito desse tema de vídeo. Quem eu assisti foi a Berca Bright, eu amei. Ela já fez os 2 vídeos, né? E eu gostei, porque eu sempre gostei muito de ouvir as histórias das pessoas. Eu acho que você só conhece realmente a pessoa quando você conhece a história dela. Ou seja, se você não conhece a história da pessoa, só de você ver ela na rua, enfim, você não conhece ela. Você tem um pré-julgamento, entendeu? Que nem muita gente acha que eu sou uma coisa só por me ver na rua e eu sou totalmente diferente aqui nos vídeos. Todo mundo me fala isso. Por quê? Porque sei, mas que aqui consigo me soltar mais, eu tô sozinha, enfim. E espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça de já dar o seu like, tá? Se inscrever aqui no canal pra aumentar a nossa família e pra me saber se você gosta desse tipo de vídeo. Depois comenta aqui o que vocês gostaram, tá bom? E pra começar, eu era uma criança muito tímida, muito reservada, muito individualista. Tá? Eu comecei a falar, eu tinha 1 ano, foi mais de 1 ano e 4 meses pra lá que eu comecei a falar e andar, e é isso. E minha mãe começou a perceber que eu tinha problema de vista, que pra quem não sabe eu tenho estigmatismo, coloboma e miopia, e meu grau é muito forte, é 13 graus, ou seja, desde pequenininha, bebezinha, eu já usava óculos, um óculos especial, então eu sempre usei óculos. E minha mãe foi uma mãe super protetora por causa dessa parte do óculos, que o óculos sempre foi caro e tudo mais. Então ela sempre teve um cuidado, digamos, a mais comigo por causa disso. Então eu fui privada de fazer muitas coisas, brincar de muitas coisas pelo fato de eu usar óculos, né? E ela descobriu que eu tinha problema de vista porque ela me deixava assim no chão, assim no cantinho, pra brincar, e ela colocava os brinquedos e eu rodeava os brinquedos e eu nunca, nunca pegava eles. Aí ela levou no médico e viu que eu tinha o problema de vista. E minha mãe sempre foi assim, gente, foi muito cuidadosa, ela muito prestativa, muito dedicada. Minha mãe, eu tenho muito orgulho dela. Ela era dona de casa, tipo, só ficava com a gente mesmo na minha infância. E ela era muito dedicada. Então ela gostava muito da casa muito arrumada, eu herdei isso dela. Muito perfeccionista, muito voltada para os filhos, para o marido, ou seja, a família. Ela dava muito valor, ela dá valor até hoje. Eu tenho muito orgulho dos meus pais por isso. E a gente sempre a gente sempre foi humilde. Minha mãe, quando ela veio aqui, porque ela morou na Bahia, ela morava na Bahia, ela veio da Bahia, ela é meu pai. Só que eu nasci aqui em São Paulo, eu sou paulista. Eu nasci no Hospital do Campo Limpo. Aí a gente morou um tempo lá no Campo Limpo. Depois a gente morou em Itapecerica da Serra, na casa da minha avó, por parte de mãe, que é falecida. E depois, se eu não me engano, a gente veio pra cá. Eu vim pra cá onde eu moro tem 8 anos. E desde os 8 anos até hoje, eu moro no mesmo lugar. No mesmo lugar, assim, no mesmo bairro. E é isso. Minha mãe não deixava a gente sair pra rua. Ela não deixava a gente ter, assim, amiguinhas, era muito difícil. Ela queria que eu e meus irmãos fôssemos amigos, né? Que a gente se criasse unidos e hoje, graças a Deus, somos. E é isso. Meu pai era muito ausente, que ele trabalhava muito. Meu pai era servente de pedreiro, depois ele virou, como é que fala? Não sei dizer. Ele trabalhava por conta e ele não era mais o servente, ele era o que comandava, digamos assim, as obras. E ele é muito inteligente, meu pai só fez a primeira série, cara, ele é mais inteligente que muito arquiteto, muito engenheiro, muito matemático por aí. Que essa casa aqui, ele que fez. Minha mãe falou que quando ele comprou esse terreno aqui, ela até chorou, porque ele era pequenininho e ele tinha gastado todas as economias para morar aqui e era pequenininho, mas ele fez uma casa enorme, que depois ela até se surpreendeu, né? E eu sou de uma família muito humilde,
Minha mãe no começo, quando ela se casou com meu pai, porque eles se conheceram e minha mãe engravidou do meu irmão com 15 anos. E com 18 anos ela me teve, ou seja, ela casou muito nova, foi morar junto muito nova. E eles não tinham muita condição financeira, porque minha mãe não trabalhava, ela era dona de casa. E meu pai era servente de pedreiro, que nem eu falei pra vocês. E eles eram muito humildes. O guarda-roupa da minha mãe era uma caixa de... Era caixa de fogão, sabe assim? Ela falava pra mim que era caixa de fogão. Mas ela sempre foi muito organizada, tudo mais. Sempre deu do bom e do melhor pra gente. E isso foi no começo. Aí depois meu pai começou a trabalhar e tal. E eles começaram a ficar bem. Aí eles moravam um tempo na casa dos meus avós, da minha avó por parte de mãe. Depois ele comprou o terreno aqui e construiu. Aí eles ficaram um pouquinho melhores, digamos assim. Um pouquinho não, bem melhor do que antes. E meu pai sempre foi muito ausente, porque ele trabalhava muito. E como ele trabalhava em obra, às vezes ele dormia na obra, às vezes ele ficava meses, tipo um mês, uma semana sem aparecer. E quem era, assim, minha mãe era mãe e o pai ao mesmo tempo, porque tudo a gente falava com a minha mãe, se a gente fosse, tipo, falar com meu pai, ele falava, fala com a sua mãe, e era mais ou menos assim. Mas ele sempre foi um amor de pessoa, nunca deixa faltar nada pra gente, e eu tenho muito orgulho, eu amo muito ele, tá? E se a gente tem o que a gente tem hoje, são graças a eles dois, que lutaram muito pra ter tudo que a gente tem hoje. Que nem eu falei pra vocês que essa casa que eu moro é uma casa deles, que eles têm várias casas de aluguel. Mas eles lutaram muito pra conseguir tudo que eles têm. Minha mãe ajudou muito, meu pai, nas obras e tudo mais. Minha mãe era como se fosse a servente do pedreiro do meu pai, sabe? E eu tenho muito orgulho de falar isso. Que, como eu falei, ela era muito dedicada a tudo. Minha mãe só era um pouco estressada, assim, sem paciência e, que não falei, ela não conversava muito. Então eu cresci uma criança um pouco carente, assim, carente de mais atenção, mais carinho, essas coisas. Mas de resto eu sempre tive, eu sempre tinha as melhores roupas, ele sempre fazia de tudo. Meu pai fazia boas compras em casa, sempre era tudo arrumadinho em casa e não tenho o que reclamar não. E eu tive uma infância muito boa, eu brincava bastante com meus irmãos, enfim. Só minha mãe que não era muito assim, digamos, amorosa, amiga e essas coisas eu sentia falta. Mas foi eu entendo ela. Na época, quando eu era criança, eu não entendia, mas hoje eu entendo ela porque foi a criação dela, né? Minha avó também era um pouco mais rígida, e tanto por parte de mãe, tanto por parte de pai. Então, eles não eram muito afetivos, assim, eles não deixavam faltar nada, mas não eram muito afetivos. Então, na minha infância eu senti falta disso, assim. Tanto que eu me tornei uma pessoa dependente emocional e muito carente, assim. Acho que é por isso que eu me relacionei muito cedo. Mas enfim, isso é para um próximo vídeo. E eu sempre tive déficit de atenção, eu sempre demorei mais para aprender as coisas do que as outras crianças, porque por causa desse déficit aí. E até hoje eu demoro para pegar as coisas, as pessoas aprendem super rápido e eu não. Enfim. Mas é isso. Eu fui criada em casa, sempre. Minha mãe, como eu falei pra vocês, não deixava a gente sair na rua, mas ela sempre nas excursões da escola, ela pagava todas as excursões da escola pra gente sair, porque ela falava que queria dar pra gente tudo aquilo que ela não teve, né? E tinha até excursões que eu não queria ir, meus irmãos não queriam, mas ela falava, vocês vai, porque foi uma promessa que eu fiz, que vocês não iam sair na rua, mas que vocês, todas as excursões que vocês tivessem, eu ia dar um jeito pra vocês participar. Aí tá bom. Aí era isso. Mas eu e meus irmãos se dávamos bem, brigavam bastante como todos os irmãos, mas se dávamos bem. Meus pais, que nem eu falo, eles eram muito, assim, mais sérios, né? Mas eu tive infância muito boa, muito maravilhosa, muito incrível. Aí depois minha mãe começou a trabalhar em casa de família, fazendo limpeza das casas também. E eu tenho muito orgulho da profissão dele, sabe? Eu acho que
Ai, não sei explicar, mas eu amo eles, não tenho um preconceito em relação a isso. Amo ser dona de casa também, amo deixar as coisas organizadas. Se eu precisasse também trabalhar em casa de família, pra mim não seria problema. E, cara, eu amo muito, tenho muito orgulho dos meus pais. E a história deles são muito lindas. Meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe. E eles estão juntos até hoje, mais de 30 anos aí juntos. Muito bonitinhos. Brigavam muito, muito mesmo. Nossa, eles brigavam muito. Acho que era por causa da distância, né? Que meu pai às vezes ficava muito distante. Aí ela brigava. Ela falava que eu parecia muito com meu pai, aí ela brigava muito comigo. Minha mãe é muito brava, ela era muito brava. Aí ela brigava muito, muito comigo, muito mesmo. A gente não se dava muito bem não, eu e minha mãe. Eu até achava que eu era adotada. A gente, quando é criança, a gente cria as coisas. Eu achava que eu era adotada, que eu não era filho dela, e não sei o quê. Porque eu sempre fui uma criança bem dramática, gente. Bem, assim, carente, assim. Então, como minha mãe mimava muito as minhas irmãs e meu irmão, eu sentia falta disso por eu ser a do meio. Aí eu achava que eu era adotada. Aí todo mundo falava que eu não me parecia com nenhum deles, não sei o quê, com meus irmãos. Aí a gente. Criança é fogo, gente. Por isso que tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque criança leva isso pra sempre. Aí eu tinha isso comigo. E é isso. Acho que eu já contei tudo sobre a minha infância. Sempre fui muito introspectiva. Mas eu era uma criança muito feliz, assim. Eu era reservada e tal, mas eu tive uma infância boa, não tenho o que reclamar, não. Sempre fui uma criança muito privilegiada. Não só uma criança, mas uma pessoa. Sempre fui muito abençoada, muito privilegiada. Amo muito a minha família, tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Amo muito mesmo. E essa foi a história da minha infância. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e me seguir no meu Instagram novo, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês. Aí depois eu vou contar a história da minha adolescência e depois a minha vida adulta, como está agora, tá bom? Eu amei esse estilo de vídeo, espero que vocês gostem também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!